a gente falou sobre o nível 1, o 2 e o 3. E se você não viu ainda, é importantíssimo que você veja esse vídeo antes de assistir esse de agora. A gente vai falar sobre os níveis avançados de estudo. Para a gente entender o nível 4, vamos relembrar rapidamente o 1, 2 e o 3. Nível 1, a gente está naquele estudo bem papagaio mesmo, de copiar. De ficar sempre lembrando e relembrando dos conteúdos que acabaram de ser vistos. É um estudo que acaba nos levando a um resultado de lembrar das coisas no curto prazo, mas que não fixa de fato na nossa memória. Nível 2 é o nível do entendimento, que a gente pega aquele conteúdo e não fica só no nível de decoreba. A gente realmente consegue trazer um entendimento mais profundo de como aquele conteúdo está relacionado com os conteúdos que você viu antes dele, e você consegue formar uma espécie de escadinha de conteúdo e construindo o seu conhecimento a partir de conteúdos anteriores. E aí, no nível 3, quando você pega esse conteúdo que foi entendido e você aplica fazendo muitos exercícios. A gente chegou à conclusão que se você está no nível 3, é um nível super bom para quem está se preparando para o Enem, porque você chegou já no patamar, você está treinando, você está tendo bastante estudo ativo, que é o jeito mais importante de se preparar para o Enem. Mas aí, qual será então que é o nível 4? Para te explicar o nível 4, eu quero relembrar lá o nível 2. Lembra que a gente falou que no nível 2 você cria um entendimento sobre o conteúdo de forma a criar uma escadinha. Deixa eu te dar um exemplo mais concreto. Você está lá estudando matemática e aí você aprende primeiro os números naturais, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Depois você aprende os números inteiros, o menos 1, o menos 2 e assim por diante. Depois você aprende as frações e aí vai indo nesse sentido. Então você começa dos naturais e vai evoluindo como se fosse uma escadinha. Aqui eu estou falando sobre um entendimento do conteúdo baseado em outros conteúdos parecidos com eles, você já sabia. Agora, falando do nível 4, eu vou estar criando também um entendimento profundo dos conteúdos, mas não vai ser nesse formato de escadinha, vai ser um pouco mais complexo. Eu vou pegar um conteúdo, por exemplo, vamos falar de Olimpíadas, que está rolando em 2024. Só que aí eu não vou estudar as Olimpíadas a partir da história das Olimpíadas, por exemplo. Eu vou pensar nas Olimpíadas correlacionando elas com outro conteúdo, por exemplo, a escravidão no Brasil. O que tem a ver as Olimpíadas com a escravidão? Não é o tópico desse vídeo discutir essa resposta, mas pode ter certeza que tem sim muita coisa a ver, muitas relações que você pode fazer. O nível 4, ele é chamado de análise. É quando eu pego um conteúdo e eu relaciono esse conteúdo com outros que estão na volta dele. Não necessariamente os pré-requisitos, como lá no nível 2, mas eu começo a fazer essas ligações que não são nada óbvias. Então eu posso pegar, por exemplo, e estar estudando a fotossíntese, mas eu vou pensar, poxa, fotossíntese é uma reação química. E uma reação química é feita com átomos. Então percebe, biologia, fotossíntese, reações químicas, química, e átomos, que é química, também física. Então assim, eu estou pegando a partir de um conteúdo de fotossíntese, fazendo toda uma cadeia de pensamento. Aqui, ela estava dentro da natureza, das ciências da natureza. Mas eu ainda posso pensar, poxa, mas a fotossíntese, ela é responsável por fazer a retirada de CO2 da atmosfera. Se eu tiro o CO2 da atmosfera, estou reduzindo o aquecimento global, e o aquecimento global influencia na geopolítica. Então eu já saí lá da fotossíntese e fui lá para a geografia, lá para as ciências humanas. Percebe? Esse pensamento complexo, você cria uma espécie de rede, de teia de aranha com os conteúdos. Esse é o nível 4, chamado de análise. E para o Enem, ele é muito importante. Porque você percebeu, vai dizer que essa questão que relaciona Olimpíadas com escravidão não tem a cara do Enem? Tem. E se você começa a fazer essas relações antes de chegar na prova do Enem e ser surpreendido lá por relações que você não esperava, você chega muito mais preparado na prova. O nível 4 é o nível de alta performance para quem está se preparando para o Enem e para o vestibular. E aí a gente chega nos dois níveis mais avançados, o nível 5 e o nível 6. E vale um disclaimer aqui, se você chegar no nível 4, você está no nível mais do que suficiente na preparação para o Enem. Na verdade, esses níveis 5 e 6 que a gente vai falar agora, eles são níveis
de aprendizado que são mais cobrados na faculdade, no mestrado, no doutorado. Então, quando a gente está realmente trazendo o conteúdo que já está na literatura, que já está documentado, e a gente está começando a criar coisas novas, criar ideias novas, criar soluções novas a partir de um conhecimento que já existe. Então, fique tranquilo se você ouvir agora e pensar, puxa, mas eu não estou no nível 5, não estou no nível 6. Tá tudo bem, velho. O nível 4 é mais do que bom para a gente se preparar para a prova do Enem, beleza? Então, o nível 5 vai ser o nível em que você já tem um conteúdo solidificado, você já treinou, você já fez relações desses conteúdos com outros conteúdos e agora você começa a se perguntar, mas e daí? Para que isso importa? Para que eu posso usar isso na minha vida? Ou para que as outras pessoas usam isso? E é a partir dessas perguntas e da reflexão sobre as possíveis respostas para essas perguntas, você começa a desenvolver um pensamento crítico. Você não está só lembrando, aplicando, fazendo relações desses conteúdos, mas você está, de fato, se questionando para que aquilo serve. Lá no Enem, você não precisa de um super pensamento crítico nas provas objetivas. É bom, sempre é bom pensamento crítico, porque você vai poder eliminar algumas alternativas ali, você vai poder refletir melhor sobre aqueles textos, principalmente quando a gente fala de provas de humanas e de linguagem. Mas na prática, no Enem, o que é mais importante é na parte da redação, porque lá você tem matemática, que é um tema social importante, você precisa refletir criticamente sobre aquele tema e escrever na folha em branco. Cuidado! A redação do Enem ela tem uma forma bem específica. É um texto dissertativo argumentativo, tem a proposta de intervenção, etc, etc. Então não é uma folha em branco para você jogar toda a sua criticidade naquela folha. Mas é bom você trazer essa reflexão sua, a sua autoria para dentro daquele texto. Então esse é o nível 5 e é a partir daí que começam os mestrados, a partir de um conteúdo lá da universidade que você se questiona sobre ele e a partir dessa pergunta questionadora escreve-se o trabalho de mestrado. Legal isso, né? E por fim, chegamos no último nível. A gente começa a criar ideias novas, soluções novas a partir dos conteúdos que já existem. Percebe o seguinte, velho, no Enem você não precisa criar nada novo, tá? Tá tudo bem. Você precisa entender as coisas que já existem. A gente está falando de conteúdo do ensino médio. O nível 6, ele já é muito mais avançado. É quando você tá depois do mestrado, você chega no doutorado. E no doutorado, aí sim, você precisa trazer uma coisa nova, uma ideia nova, uma aplicação nova. Você precisa, de fato, criar. Então, minha dica para você aqui é Enem, chegue no nível 3, no mínimo. No nível 4, maravilha. No nível 5, você está assim, ó, nas alturas, estourando a boca do balão. No nível 6, não precisa ainda. Deixa o nível 6 para quando você estiver lá na universidade. Se você optar por uma carreira acadêmica, ou se você for para uma corporação e tiver que criar soluções novas, você vai desenvolver isso até lá. Mas, por enquanto, até os 5, para a gente aqui no Enem, tá mais do que bom. Beleza? No nível 1, a gente está no nível de decoreba, no nível de lembrando e relembrando conteúdo. A gente precisa sair desse nível 1 urgente. Se você está aqui, precisa pular agora para o nível 2. O nível 2 é o nível de entendimento dos conteúdos. Sabe como que você pula do nível 1 para o nível 2? Duas coisas aqui, duas dicas para você. A primeira é uma mudança de pensamento, é uma mudança na mente. Então você tem que mudar o mindset. Em vez de assim, beleza, preciso lembrar que A mais B é igual a C, preciso lembrar que A mais B é igual a C, preciso lembrar que A mais B é igual a C. Esse é nível 1, esquece. Vai para o 2. No 2 você vai estar pensando, ok, o que é o A mesmo? O que é o B? O que eu junto eles e dá C? Diferente. Você está criando um entendimento. E a segunda dica, para pular do nível 1 para o nível 2, é você parar de copiar, parar de ser papagaio. Presta atenção na aula sem anotar. Chega em casa e faz as anotações para ver se você lembra. São algumas dicas aí para você forçar essa sua passagem do nível 1 para o nível 2. O nível 3 é o nível em que a gente começa a aplicar esses conteúdos. Em alguma medida, você já deve aplicar, porque você faz exercícios. A questão aqui, para pular do 2 para o 3,
é aumentar o volume de exercício. Você precisa fazer muitos exercícios para ir bem no Enem. Mas você não deve fazer exercícios apenas nos conteúdos que você acabou de ver. Você tem que fazer exercício de conteúdos que você viu 1 semana, 2 semanas, 1 mês, 2, 3, 4, 5 meses atrás. A revisão a partir de exercícios. Quando você chegar nesse ponto, você está em nível 3. Então a dica aqui é uma só. Aumente o volume de exercícios e faça exercícios de conteúdos passados. E agora, chegando no nível 4, em que você começa a fazer aquelas relações mirabolantes entre conteúdos. Para isso, você vai precisar parar e organizar a sua cabeça. Resumos e mapas mentais são boas ferramentas para desenvolver esse pensamento, mas também as próprias provas do Enem. Lembra que a gente falou, a prova do Enem é uma prova cheia de interdisciplinaridade. Então ela é uma prova muito boa para você pular do nível 3 para o nível 4. E aqui eu estou falando principalmente das provas de humanas, linguagens e natureza. A matemática ela fica um pouco mais excluidinha mesmo. Nas outras áreas do conhecimento você tem mais inter-relações entre as matérias. E aí do 4 para o 5, o pensamento crítico, aí é você começar a se questionar. É você escrever redação, é você pensar nesses problemas sociais que o Enem te traz e começar a desenvolver essa visão de mundo mais complexa. E lembra que quando a gente está falando de pensamento crítico, a gente está falando de questionamento, de se perguntar e não necessariamente de responder. Às vezes a gente quer ter todas as respostas de tudo na ponta da língua. Nem sempre a gente vai ter, tá tudo bem. A questão aqui é fazer as perguntas certas para refletir sobre as possíveis respostas. Maravilha! Falamos sobre 6 níveis de aprendizado, sobre dicas de como pular um para outro. Eu tenho certeza que esses 2 vídeos trouxeram para você uma série de insights sobre como estudar melhor. Se você concorda, se você realmente aprendeu alguma coisa, nos diz pra gente aqui nos comentários o que você aprendeu nesses vídeos e a gente se vê nos próximos. Um grande abraço e até lá. Valeu!